Olá, graça e paz. Pare de viver uma vida comum para passar a viver uma vida extraordinária. Esta é a proposta deste programa neste dia. Bem-vindos, sou o apóstolo Miguel Ângelo, graça e paz, e este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu quero muito hoje encorajar você, motivar você a reconhecer a potencialidade que está na sua vida para você nunca mais viver uma vida comum, uma vida normal, mas viver uma vida extraordinária. Você sabe que Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida, e Ele quer, porque essa é a razão para o que Ele nos criou, Ele quer que vivamos uma vida fora do comum, uma vida extraordinária. Talvez muitos digam, mas meu bom apóstolo, meu pastor amado, falar em vida extraordinária, deixar de viver uma vida comum, aquela coisa do dia a dia, sabe? O dia a dia apenas para acreditar em algo, ter asas amplas como uma águia, voar um voo alto. Isto não é para qualquer um. É verdade. Isso não é para qualquer um. É para você. É para você. Deus não me colocou aqui para falar ao seu vizinho. Deus me colocou aqui hoje, em nome da Cristo Vive, para falar a você. E talvez você tenha vivido a sua vida toda com grandes sonhos, com grandes projetos. Você sabe o que tem que fazer, mas na realidade nunca fez. E esse é o drama de muita gente. Eu às vezes converso com as pessoas, todos sabem o que querem fazer, mas poucos são os que tomam decisões para fazer. E você sabe que existe um espírito que vem com um recheio maligno, que se chama o espírito da procrastinação, que as pessoas às vezes sabem, eu quero ser um médico, está no meu coração, mas não vão estudar, não vão fazer prova, não vão fazer vestibular, não entram na faculdade e passam a vida toda dizendo, eu sei que eu quero ser um médico, que eu quero ser um arquiteto, que eu quero ser um engenheiro, que eu quero ser um pregador. Então, é nas grandes decisões da vida que se conhece aquela pessoa que tem fé sólida, que entende que Deus a criou com uma potencialidade tremenda, ilimitada, e que ela precisa de agir, ela precisa de decidir. Porque, volto a dizer, muita gente, a grande maioria das pessoas, até sabe o que quer, mas não começa a fazer o que quer. Não dá o seu passo de fé, não age, procrastina. Então essa procrastinação, olha, há pessoas que vivem a vida toda e morrem sem nunca realizar um sonho na vida. Olha, põe culpa no governo, põe culpa na sogra, põe culpa no pastor, põe culpa nos impostos. Todo mundo foi culpado. Sabiam o que queriam fazer, mas nunca fizeram. Então, a fé vem para aqueles momentos em que você precisa de decidir. E não pode decidir mal. Não há espaço para erro na vida de um crente. Bom, se eventualmente errar, pois tem o direito de recomeçar. Aliás, o grande sábio diz, pode até cair 7 vezes, de todas Deus o levanta. Mas, por favor, não vamos criar aí uma elucubração de uma oportunidade e uma brecha. É a fé nas horas da decisão correta. E só se decide corretamente se a fé estiver envolvida. Não procrastine.
Há pessoas que estão procrastinando perder peso. Você sabe que comer carboidrato é mal, você sabe que gordura é má, você sabe que a pessoa pode passar, se comer açúcares, pode ser vítima de uma diabetes, e a diabetes leva a cegueira, a diabetes leva a amputação, a diabetes leva a tantas limitações de vida, problemas cardíacos, osteoporose, esteatose, gordura no fígado. Bom, e as pessoas dizem, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, apóstolo, eu tenho que perder peso, eu tenho que me mexer, eu tenho que exercitar o meu corpo, eu tenho que beber mais água, porque às vezes eu entro em choque, eu tenho alguma coisa do espírito, confusão na minha cabeça, que na realidade é a falta de água, enfim, eu sei que eu tenho que fazer uma dieta. Estão nesta conversa há anos, pois sabem o que têm que fazer, mas não fazem. Então há pessoas procrastinando e adiando a respeito da sua saúde física, a respeito das suas emoções. Olha, eu sei que eu tenho que sair desta depressão, mas continuo aí de forma bipolar, um dia bem, um dia mal, tristeza, pensamento de suicídio. E sabem que isto é uma doença, depressão é uma doença que pode ser letal e que tem cura. Se a doença tem cura, não só a medicina tem hoje recursos, mas acima de tudo Deus na palavra tem recursos. Então há pessoas que estão envolvidas com depressão, com ansiedade, com bipolarismo, anos e anos. Não cuidam da saúde, não cuidam das emoções, não cuidam da vida espiritual e sabem o que querem. Às vezes eu converso com pessoas que têm um rol descrito na sua vida, que sabem o que querem, mas na hora da decisão do ter que dar o startup, o primeiro passo, aquela atitude, aquele momento em que você diz, não, a partir de hoje, ponto final, eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar da família, eu vou cuidar da minha empresa, eu vou realizar o meu sonho, eu tomo uma atitude de fé, dou um passo de fé. Você sabe, as grandes coisas da Bíblia, os grandes movimentos de Deus começaram com pessoas que tinham uma fé sólida e que decidiram. Há uma hora que você tem que decidir. Porque não pense você que as grandes realizações da Bíblia foram feitas por homens de aço, titânio, ferro, homem de ferro. Foram feitos por pessoas comuns. Pessoas comuns. Que fizeram coisas extraordinárias porque acreditaram em Deus, que tinham uma fé sólida. Pessoas comuns como eu e você. Amado, quando Deus me chamou ao ministério, há 40 anos atrás, eu recebi a imposição de mãos do bispo Roberto McAllister, que foi talvez o maior profeta da palavra deste país, que não há mais nada de novo a se escrever a respeito dele, porque a história está aí lançada, milhares de pessoas, hoje muitos ministérios passaram pela imposição de mãos dele. Então, eu aprendi com este homem nas questões de fé que não se pode procrastinar nada. Adiar as coisas para amanhã, para depois, é nunca fazer nada. Olha quantas pessoas sabem empreender, conhecem, têm habilidades, têm dom, têm talento, têm conhecimento e que têm um chamado para empreender, mas há um momento que você tem que dizer ou sim ou sopas na sua vida. Há um momento que você tem que decidir. Então foram homens comuns, mas cheios de fé, que decidiram num certo momento obedecer a Deus e viram coisas extraordinárias acontecerem. Então isto tudo começa como, apóstolo? Isto tudo começa com a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra e a fé é um dom maravilhoso que Paulo diz no capítulo 11 de Hebreus. Olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Então, fé não é para gigantes da fé. Oh, pessoas que fizeram 40 anos de teologia e têm PhD e têm Philosophy Doctor e Master Degree e Divinities. São pessoas comuns.
que tomaram grandes decisões. Há um momento, esse é o fator primordial da vida, que você diz, hoje eu começo a me mexer, hoje eu começo o meu regime, hoje eu começo a minha empresa, hoje eu começo a felicidade, hoje eu começo o meu projeto de vida. Há uma hora. Então diz que a fé é a certeza, é a convicção. Se a sua vida está alicerçada numa crença forte, e a única crença forte é na pessoa de Jesus e na Bíblia Sagrada, haverá um momento que Deus te chamará a tomares uma atitude, de fazer algo extraordinário na sua vida. Você tem potencialidade para isso. Veja, por exemplo, ele disse em Hebreus 11, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Diz que sem fé é impossível. Então a pessoa às vezes sabe o que quer, tem desenhado na sua mente, no seu coração, o seu grande empreendimento, o seu novo status de família, a sua viagem, a sua carreira, um sonho que vem alimentando aí, e depois ela precisa de uma atitude de fé, ela precisa de decisão. Decisão. E Deus hoje está lhe chamando a esta decisão. Você sabe que um dia, aqui no versículo 7, fala de Noé. Noé não sabia o que era dilúvio, não sabia o que era chuva, não sabia o que era mar, não sabia o que era construção naval, não tinha um curso de engenharia, de tecnologia, ele não tinha tudo informatizado em casa, ele não tinha todos os projetos navais de construção de um navio, de um barco. E diz a palavra do Senhor, pela fé divinamente instruída acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, não se tinham visto. Então, Deus chamou um homem e disse, olha, eu vou mandar um dilúvio a esta terra. Você tem que construir uma arca. E diz que durante 120 anos este homem foi recolher o material, recolheu madeira, recolheu árvore e começou lá, tinha um quintalão gigante e começou a botar a primeira, a segunda tora, começou a dar uma estrutura, 120 anos, a vizinhança, amado. Você sabe que tem sempre gente do contra, quando você se decide, aquele divinamente instruído por Deus, Deus disse, você tem que começar a fazer uma arca, porque você não sabe quando, mas eu vou mandar um dilúvio. Então, a turma da pesada, do contra, né? A turma do contra, como é que pode esse indivíduo fazendo uma arca, ele não sabe o que é chuvarada, não sabe o que é dilúvio, está acreditando numa voz, que ouviu uma voz. Ele está dizendo a todo mundo que foi divinamente instruído por um fato que não acontecer ainda, que iria acontecer bem mais tarde. E aquele homem normal, uma pessoa comum, ele teve capacidade, tinha potencialidade, não tinha formação superior, ele não estudou na faculdade de Harvard, não fez a PUC, não fez a Estácio, não fez a Cândido Mendes, não fez as grandes faculdades deste país, sabe? Não foi para os Estados Unidos estudar. Ele era um homem divinamente instruído. Ele acreditou que Deus tinha um plano e um propósito para a vida dele e diz que pela fé, ele começou a aparelhar uma arca. Pela fé, apóstolo, senhor, estamos hoje no século 21, tudo bem que isso lá para trás, para as pessoas menos capazes, não pense você que a fé é para pessoas menos capazes. A fé é para a pessoa que Deus chama, que Deus predestina. Este homem não adiou, este homem não procrastinou. Deus disse, você tem que construir uma arca, ele começou a construir a arca. Você sabe por que você ainda não é um grande empresário? Você já tem um desenho da sua empresa na sua mente, mas você sabe de tudo, mas ainda não começou, amado.
Você já tem o desenho do seu curso superior, olha, faz tempo, da sua nova carreira, da sua viagem, da sua construção da sua casa, da compra do seu produto. Você já sabe tudo, mas não decidiu. E é na hora da decisão que se conhecem os grandes homens e as grandes mulheres de Deus. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Quando acabou a construção da arca, divinamente instruído, disse que Deus disse: agora, Noé, chama aí os animais, a tua família, entra todo mundo na arca e fecha a arca. E lá foi a girafa, e o hipopótamo, e o leão com a sua patroa. Entraram todo mundo. Quando ele trancou a arca, e veio a chuva, e a chuva, e a chuva, e cobriu a terra. Um dilúvio. Foram 120 anos. O desenho na sua mente, sem computador, sem Google, sem Safari, sem tecnologia. As águas levantaram esta arca. E este homem realizou, um homem comum, realizou um fato extraordinário. Vamos lembrar como é que isso aconteceu. Ele diz: pela fé. Sem fé, amado, é impossível. Sem fé, você cai na armadilha das mídias negativas, das fakes, das vozes que são do contra. No Brasil nós temos uma parte da sociedade que é do contra. Sou contra. Contra quê? Não, sou contra tudo. Não tem objetivamente uma solução, mas sou contra tudo. Então, hoje, o Senhor Jesus nos pôs frente a frente. Porque hoje é o dia que Deus preparou para você tomar a tua grande decisão e dar o seu primeiro passo de fé. Ter uma atitude. Na realidade, isto é uma atitude de fé. Porque se você se deixa enredar com a procrastinação, apóstolo, quando chegar a reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política, reforma fiscal, reforma trabalhista, a reforma, quando isso tudo acontecer e nós estivermos novamente como a sexta potência do mundo, então eu vou empreender. Isso não é fé. A fé é você acreditar em você, acreditar no seu potencial e acreditar no Deus da Bíblia Sagrada. Porque, olha, amado, não tome nenhuma decisão às cegas e às escuras. É baseado na Bíblia. É naquilo que Deus diz, na convicção que está no coração. Eu me recordo, tem 2 minutos, o diretor já mostrou aí 2 minutos. Olha, eu me recordo quando estávamos num antigo cinema lá na zona norte do Rio de Janeiro, num bairro chamado Piedade, que Deus disse: chegou a hora de você construir a Catedral Cristo Vive. Eu não quero você dentro de um velho cinema. A minha graça tem que ser conhecida pelo mundo por uma grande obra. Eu disse: Senhor, mas não tem terreno. E o Senhor disse: eu tenho terreno. Senhor, mas eu não tenho dinheiro. O Senhor disse: eu tenho dinheiro. Senhor, mas eu não sou arquiteto, engenheiro, não sou calculista. Disse: eu já tenho. Tome a decisão hoje que eu vou abrir as portas, eu vou criar as situações, eu vou colocar as pessoas no seu caminho. Eu saí de carro, lá da Piedade, caminhando pela Zona Oeste, encontrei um terreno com 10 mil metros quadrados, os 10 mil metros mais sagrados da Zona Oeste. Eu parei e disse: está aqui o terreno. Deus disse: eu não disse que eu tinha um terreno para você, grande. Sim, mas como é que eu vou fazer? Porque isto tem projetos, prefeitura, aprovação. Eu já preparei tudo, eu sou perfeito, Miguel. Eu sou Deus. Vamos lá. E quando eu comuniquei à igreja,
Vamos fazer. A igreja aplaudiu e começamos, amado. E no meio do projeto veio um plano chamado Plano Collor, bloqueou o dinheiro de todo mundo, ninguém tinha dinheiro, pessoas morriam de AVC. E Deus diz, não para, vamos lá, eu vou lhe provar que eu sou Deus. Você já tomou decisão, já botou o pé na água, já abriu o mar, agora é hora de caminhar. E pela fé, porque é impossível se não for pela fé. 2 anos e 9 meses depois, nós estamos inaugurando a cidade de refúgio do Rio de Janeiro. Eu decidi, Noé decidiu. Homem comum, não tem nenhuma capacidade, zero capacidade, mas Deus capacita. Deus capacita. Ele só está esperando a tua decisão. Não procrastine, não adie mais nada na tua vida. Vida passa, amado. É um sopro. Hoje é o dia de você, como homem comum, uma mulher comum, fazer algo extraordinário. Mas você tem que decidir. Decida agora. Primeiro passo de fé. Senhor, eu vou fazer, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou me erguer, não vou procrastinar mais nada. Deixa-se, perca peso, acabe com os carboidratos na sua vida, esse monte de carboidrato, acaba. Mas eu não consigo dominar, pizza é muito bom, massa é muito bom. Olha, você está matando o seu corpo, destruindo o seu corpo. Eu não gosto d'água, eu tenho que beber água, senão tem confusão mental. 75% do nosso corpo é água. Então, sabe, são pequenas coisas de um homem comum, quando há decisão da fé, que fatos extraordinários acontecem. Até hoje se fala na Arca de Noé, mas ninguém sabe o que este homem teve que decidir lá atrás. Quando Deus disse, hoje começas a fazer uma arca. Ele foi divinamente instruído. Divinamente instruído. Amém? Muito bem, hoje é terça-feira, se você me ouve na Bandeirantes, agora 10 da manhã temos Escola Bíblica, o Bispo Daniel. Amanhã uma grande noite apostólica e profética aqui na Cristo Vive. Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. No próximo domingo, será já o primeiro domingo de junho, a realização da ceia do Senhor e um grande e profético encontro na Cristo Vive. Nosso telefone é 3017 9090. Não perca mais tempo de vida. Pega o seu telefone, ligue para nós, pergunta às nossas bispas como chegar à igreja e nós aguardamos por você. Não procrastine, não adie. Homens comuns fazem coisas extraordinárias quando eles são alicerçados, e encorajados e motivados pela fé, em nome de Jesus. 3017 9090. Vamos terminando o nosso encontro de hoje e comece então o dia pensando, tudo é possível para mim, tudo é possível, não há impossíveis para Deus. Eu quero deixar a palavra desafiante a você senhora, você homem, você empresário. Invista neste programa, nós precisamos dar continuidade aqui de forma local, no Rio de Janeiro, na rede internacional, na TBN, precisamos continuar pregando o Evangelho. Você sabe, um investimento no reino pode mudar definitivamente. Quando você compartilha a sua vida, quando você é generoso e reparte, você lança o pão às águas, há um dia que você recolhe com grande abundância. Obrigado pelo seu grande amor. Obrigado ao povo da Cristo Vive, que tem dado esse suporte durante anos para que o Evangelho seja pregado. Obrigado à nossa equipe de televisão. E eu volto amanhã. Não há impossíveis para a sua vida. Meu nome é o apóstolo Miguel Ame, minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz em nome de Jesus. Pela fé, pela fé, pela fé. Não procrastine mais nada. É hoje. Depois me ligue e conte o que aconteceu através deste programa. Graça e paz.